E no Brasil, principalmente na área pública e mais federal, porque eu acho que na mentalidade de estados e municípios hoje é muito mais pró-negócio, existe uma cabeça muito anti-mercado. Então, tudo que vem da política pública nacional, geralmente, é para controlar, regular, intervir no mercado e não para fazer o mercado funcionar melhor. Então, como é que você vê esse grande desafio que é a mudança de cultura? Imagino que os alunos também podem chegar lá com uma ideia meio que não, a intervenção não é tão ruim assim, a regulação pesada não é tão ruim assim. Como é que a gente faz a confiar na cooperação, na colaboração, como meios fundamentais para fazer o mercado funcionar cada vez melhor? E que competição é bom, não é ruim. A competição beneficia o consumidor, que no final é o cidadão. No fundo, a gente vai atingir a universalização do saneamento no Brasil porque se privatizaram as empresas e se criou capacidade de investimento. Agora eu vou te falar uma coisa, pelo menos eu vou muito para a faculdade, eu adoro estar com os alunos, com os jovens, e eu reparei uma coisa assim, uma transformação nas últimas décadas, como o empreendedorismo cresceu. É verdade. Então você vê que os jovens estão querendo empreender, estão querendo crescer, admiram os empreendedores. Eu acho que nos jovens essa mudança de mentalidade já está acontecendo. E acho que o que você falou, você vê isso nos estados e municípios. E de certo modo, você até vê isso no governo federal, através do projeto de concessões. Isso. Né? Não se fala privatizações, se fala concessões. Parceria público-privado. Exatamente, é o PPP, mas é o reconhecimento da limitação da capacidade de investimento do Estado e da maior eficiência dos agentes privados de fazerem esses investimentos. Obviamente que é importante ter um contrato forte, uma regulação boa, porque isso diminui, isso garante que o cidadão vai receber o benefício daquele investimento. Mas eu assim, pelo menos na juventude, eu estou vendo cada vez mais um reconhecimento pelo empreendedorismo, por quem constrói, por quem faz. Eu brinco, eu vou para as faculdades, eu brinco lá no banco que eu me sinto a Taylor Swift. A molecada vem, quer tirar selfie, quer falar comigo. Eu acho isso fantástico. E se você pensar, o que eu sou? Eu sou um banqueiro empreendedor, né? E eles estão achando isso legal. Então, isso me deixa mais otimista, que eu acho que realmente essa parte de economia de mercado, de empreendedorismo, está ficando cada vez mais enraizada no Brasil. E você vê esse crescimento do trabalho autônomo, no fundo são microempreendedores. Alguém escolhe quando quer fazer sua jornada, quando quer levar o filho na escola, quando quer levar o filho no futebol, quantas horas quer trabalhar no dia. Isso, no fundo, é você ser ser empreendedor da sua carreira. Então, esse aspecto eu sou bastante otimista. O Brasil é um povo empreendedor, né? Não há dúvida, não há dúvida. É só o governo não atrapalhar e sair das costas de quem quer empreender, que ajudaria muito. Mas você tocou num ponto aí que me parece fundamental. Essa cultura empreendedora nós já temos, né? O Brasil tem isso no sangue, né? Os jovens têm muito isso. Agora, é frustrante para esses jovens terem nascido, crescido, estudado e agora começam a trabalhar num país que não cresce. Como é que nós vamos agora juntar esta vontade de empreender num Brasil com baixo crescimento? Nós vamos começar daqui a pouco a exportar o Intel, em vez de vai exportar mão de obra para o mundo, porque o cara fala, bom, aqui não dá, mas lá fora estou vendo que está todo mundo se dando bem. Como é que nós vamos acabar com essa frustração de um país que não cresce? Para absorver todos esses empreendedores. Eu acho que a maior frustração, né, acho que você está sendo, é que você não cresce a renda per capita. E você segue, como você não cresce a renda per capita, isso quer dizer que você tem uma grande parte da população que está numa renda mais baixa. Porque no fundo, se você pensar, apesar disso que você falou, mesmo nos últimos, vamos falar desde o Plano Real para cá, o Brasil tem histórias empreendedoras fantásticas. E acho que o BTG Pactual é uma dessas histórias fantásticas de empreendedorismo. Então, você tem as oportunidades. A minha frustração como cidadão é que, se alguém estudou no Intel, é bem qualificado, tem vontade, trabalha, se dedica, eu não tenho dúvida que ele vai ser bem sucedido. A minha frustração como cidadão é que a gente não está virando um país de classe média.
pela baixa produtividade da população em geral e pela grande parte da população que não está no mercado de trabalho, mas sim ficou viciada em programas sociais. Eu recebi uns chineses outro dia no banco e eles falaram, não, a gente está precisando aumentar o consumo, né? A nossa taxa de poupança é muito alta, 40% do PIB. A gente está pensando agora, o governo está pensando até em fazer talvez um programa de aposentadoria pública. Na China não tem aposentadoria pública. Na China não tem todo esse assistencialismo. Então todo mundo trabalha. As pessoas às vezes se surpreendem a como a China se desenvolveu. É muito trabalho. Então eu acho muito importante... Tem que poupar, porque senão chega na velhice como não tem, exatamente. Né? Eu acho muito importante. Assim, eu não vejo as pessoas que têm as oportunidades que os alunos do Intelli têm, que eu tive, que meus filhos têm. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai dar grandes oportunidades para ele, porque é um mercado grande, dinâmico, aberto, empreendedor. A minha frustração como cidadão é que a educação pública não está gerando o nível de conhecimento que vai deixar o povo ter uma produtividade maior e com isso ter uma renda maior e virar um país de renda média. Eu acho que isso que a gente tem que, como sociedade, estar endereçando. E isso parte do que você está investindo, que é a educação, né? Exatamente. A igualdade de oportunidade de verdade existe quando você tem uma educação. E é um trabalho que você conhece, você faz na CLP, eu e a Ana participamos do Parceiros da Educação, que são iniciativas de tentar melhorar o ensino público, o ensino em massa. E acho que a gente começa a ver, finalmente, aí, alguns frutos desse trabalho. Salud, você tocou num ponto aí das suas frustrações como cidadão. Que país você espera que essa geração do Intelli vai ter daqui para frente? Pensando mais a longo prazo, porque o curto prazo sempre é um pouco desesperador quando a gente pensa no Brasil, que a gente tem tantas dificuldades, tantas barreiras que nós temos que passar, mas como você falou, com uma vocação empreendedora, com uma vocação numa cultura de meio ambiente, como alavancador, com energia limpa, com uma potência agrícola importante para alimentar o mundo. Aí, enfim, tem muitas oportunidades aí. Como você vê o Brasil daqui a 10, 15 anos? Olha, a gente pode ser frustrado do que aconteceu. Eu vou falar desse começo. Eu comecei a trabalhar no dia 1º de julho de 94, que foi o lançamento do Plano Real. Então eu acompanhei isso muito de perto. E a gente pode ser frustrado que talvez a gente não alcançou o nosso potencial. Mas eu te garanto que o país de 94 para cá avançou muito. Mercado de capitais, oportunidades empreendedoras, empreendedorismo e oportunidades. A gente tem, na minha visão, algumas coisas que a gente precisa endereçar que são mais fáceis do que a gente ter matado a hiperinflação, do que a gente ter acabado com a dívida dolarizada, do que a gente tinha um problema de déficit de conta corrente crônico, a gente tinha um problema de falta de reservas que não deixavam a gente ter crescimento sustentável. Na minha visão, hoje, o nosso grande calcanhar de Aquiles é a nossa falta de uma política fiscal que nos bote numa trajetória de dívida PIB cadente, que deixe que a gente tenha juros reais compatíveis com os outros países emergentes do nosso porte. A gente não precisa mais que isso. Se a gente tiver uma meta de inflação de 3, um juro real entre 3 e 4, um juro nominal entre 7 e 8, o Brasil ia voar. Se você botar junto com isso a continuação do crescimento do mercado de capitais, trabalhar para endereçar as inseguranças jurídicas, insegurança pública, focar em realmente educação para a gente conseguir ter produtividade, eu sou otimista, eu não sou pessimista. Eu acho que a gente já teve como país desafios muito maiores. A própria parte fiscal, eu acho que algumas decisões políticas talvez difíceis, não populares, mas essas decisões tomadas, a gente resolve a dinâmica fiscal rapidamente. E com isso, as expectativas vão responder, o juro vai cair, o investimento vai subir, você vai ter mais investimentos, com isso você tem mais PIB potencial, mais emprego, mais renda. Eu acho que a gente está muito perto de entrar num ciclo virtuoso se a gente conseguir se convencer que para isso a gente precisa fazer uma política fiscal responsável,
deixar o juro convergir para o nível global, focar na insegurança jurídica, insegurança pública e educação, que eu acho que aí a gente finalmente talvez pode caminhar para ser esse país de classe média que todos nós sonhamos.